Olá, pessoal. Eu sou o Dr. João Bissoto, médico especialista em acupuntura, e no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso clube de artigos, só que dessa vez vai ser um pouquinho mais de um. Se você está no meio da acupuntura ou se você está no meio de pessoas tentando engravidar, talvez você já tenha ouvido falar no protocolo de Paulus, que é um protocolo de acupuntura usado muito em fertilização in vitro, na hora da transferência do embrião. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse protocolo e comparar com outros estudos que testam a mesma coisa. Então, para a gente começar, vamos analisar primeiro o estudo que todo mundo cita quando vai falar de acupuntura na transferência embrionária, que é o estudo que funda esse tal desse protocolo de Paulus. E o que é então esse protocolo de Paulus? Ele é um grupo de pontos de acupuntura que se usa desse artigo escrito pelo Wolfgang Paulus em 2002, que é um estudo que se propõe a ser um ensaio clínico randomizado que testa então fazer esse tal desse protocolo de pontos no mesmo dia, sendo uma sessão antes da transferência embrionária e uma sessão depois da transferência embrionária, e lá ele acha nesse estudo dele uma diferença entre taxas de sucesso, né, taxas de gestação do grupo que fez acupuntura, de algo em torno de 42%, e do grupo que não fez acupuntura, de aproximadamente 26%. Uma diferença considerável. Vamos falar então agora dos problemas desse estudo, porque não dá para a gente pegar um único estudo e começar a aplicar como a verdadeira verdade da ciência, né? A gente precisa olhar o estudo, a metodologia e ver o que de fato dá para tirar do estudo que foi feito. Nesse estudo do Paulus de 2002, primeiro, né, ele testa uma sessão logo antes e uma sessão logo depois, no mesmo dia ali, no mesmo local da transferência embrionária. O que já não é o que a maior parte das pessoas executa por aí, que acabam falando que dá para ser um dia antes, um dia depois, 3 dias depois, eu já escutei também, e citam esse estudo como a referência do porquê que estão fazendo isso. O estudo testa no mesmo local e no mesmo dia, logo antes e logo depois. Já começamos por aí. Mas o problema, e os problemas desse estudo, é que, primeiro, ele é um ensaio clínico que compara dois grupos. Beleza. Ele tem uma população de 160 pessoas, ele divide entre os grupos 1 para 1, então 80 pessoas de um lado e 80 pessoas do outro, mas ele não é um estudo cego, porque o grupo controle que ele escolhe não faz intervenção adicional nenhuma. Então não dá para você cegar o paciente, não dá para cegar o profissional que está fazendo, inclusive no estudo ele não cita em nenhum momento o cegamento do estudo. Então não é um estudo cego, isso já é um viés importante do estudo. Outro problema é que ele fala que é um estudo randomizado, mas ele não descreve como foi realizada essa randomização. Ele só fala que foi realizada por computador. Mas a gente não pode confiar simplesmente no que o autor escreve no estudo. Ele precisa deixar claro o método de randomização para a gente entender se é uma randomização verdadeira ou não. E fora isso, né, o que a gente já falou aqui, é que o grupo controle é um grupo não intervenção. Então, na verdade, ele não está testando contra um grupo placebo, né, que seria a acupuntura Shan, mas ele está testando a adicionar a acupuntura como uma terapia adicional. E aí ele compara, então, não fazer com fazer acupuntura.
E isso não pode ser um estudo de efetividade, porque quando você adiciona uma intervenção a um grupo, isso tem um forte efeito placebo, né? Por isso que quando a gente vai falar de efetividade dos estudos, a gente precisa comparar com um grupo de intervenção placebo, porque senão o paciente sabe em que grupo ele está, né? Ele sabe que ele está sendo exposto a um tratamento adicional e a percepção do paciente de que ele está sendo tratado exerce esse efeito que a gente chama de efeito placebo, que melhora os desfechos clínicos todos, né? E o outro grupo sabe que não está passando por nenhuma intervenção adicional, então ele tende a não melhorar tanto, porque ele sabe que ele não está fazendo o tratamento. Outro problema é o desfecho que ele escolhe avaliar. Ele avalia a taxa de sucesso de gravidez, mas a gente sabe que boa parte das gestações não vão para frente. E isso tem ficado cada vez mais comum com a evolução dos métodos de diagnóstico de gestação, a gente encontrar abortos de 8 semanas, 7 semanas, 9 semanas, e que antes passavam despercebidos apenas como a menstruação veio um pouquinho atrasada, porque exatamente boa parte das gestações não evoluem. E ele não testa a evolução da gestação, abortos e nascimentos vivos. Nos estudos de fertilização, é preferível que o desfecho seja nascimentos vivos, né? O sucesso da gestação levada ao seu cabo, ao seu fim. E esse é o desfecho preferível, que não é o desfecho que ele escolhe para avaliar nesse estudo de 2002. Então, dado esses problemas, esse estudo pode levantar uma hipótese, mas ele não pode ser usado como referência para a efetividade do uso da acupuntura em fertilização in vitro. Levantando a bola para a comunidade científica de que talvez a acupuntura tenha um efeito na transferência embrionária e no sucesso da gestação em pacientes que estão passando por fertilização in vitro e transferência embrionária, cabe outros estudos testarem a efetividade para ver se é comparável aos achados que ele teve e se a adição da acupuntura pode ser apenas um efeito placebo ou se ela é realmente um efeito da terapia da acupuntura. E se a gente for avançando no tempo, outros estudos testam isso, e o que a gente vai ver é que estudos usam os métodos parecidos com o do Paulus, chegam em resultados similares, de que se você compara acupuntura com fazer nada, a acupuntura parece ser de fato superior, e aí a gente tem alguns ensaios clínicos que fazem exatamente isso. Mas com o desenvolver da acupuntura científica, né, que não é uma coisa tão longa assim, de tanto tempo, a gente começa a perceber que os estudos que seguem o Stricta, que é o modelo de condução de um ensaio clínico de acupuntura, e aqui não é uma crítica ao Paulus, porque em 2002 o Stricta não existia, mas os estudos que testam a acupuntura seguindo esse modelo padrão de condução de um ensaio clínico e os estudos que testam a acupuntura contra Sham acupuntura, ou seja, placebo de acupuntura, eles vão mostrar que não existe diferença estatística nos grupos. E só para citar aqui um estudo publicado no JAMA, que é talvez uma das maiores revistas de medicina do mundo, em 2018, ele testa uma população de 848 mulheres, ou seja, 6 vezes mais do que, em termos de tamanho populacional, do que o estudo do Paulus. E ele, além disso, descreve a randomização, é um estudo cego de verdade, o controle é placebo não perfurativo fora dos pontos de acupuntura, o que minimiza ao máximo o efeito fisiológico de uma acupuntura simulada, e ele escolhe como desfecho
os nascimentos vivos como desfecho principal. Ele testa outros desfechos, como aborto, como sucesso de gestação, mas o desfecho principal dele é nascimento vivo, que é o desfecho que a gente deve escolher quando avalia as técnicas de reprodução assistida. E o que esse estudo de 2018 encontra é que não há diferença estatística entre fazer acupuntura e não fazer acupuntura nesses pacientes na transferência embrionária. E ele também testa uma sessão antes e uma sessão depois, com uma sessão adicional no momento da estimulação ovariana para tentar melhorar a produção de folículos, para melhorar a extração dos óvulos que vão ser depois fertilizados. Então, só citando esse estudo muito maior, com uma metodologia muito mais desenvolvida, muito mais acurada cientificamente, a gente consegue perceber que parece que, de fato, a acupuntura, naquele protocolo que o Paulus publicou em 2002, era apenas um efeito placebo do efeito da acupuntura. Porque quando a gente compara com uma acupuntura simulada, mesmo numa população muito maior, os desfechos são iguais nos dois grupos. E a gente pode colocar outros ensaios clínicos que também vão testar acupuntura contra uma intervenção simulada de acupuntura, que também não acham diferença estatística entre fazer acupuntura e não fazer acupuntura na transferência embrionária. Como sempre, as referências vão estar sempre aqui embaixo, eu não tiro nada da minha cabeça. Se vocês quiserem ler os artigos, fiquem à vontade. E para a gente terminar esse vídeo, vamos falar de revisões sistemáticas. E aqui, as revisões que vão incluir os estudos que comparam acupuntura com não fazer nada, vão ser revisões que vão falar do benefício da intervenção de acupuntura, e as revisões sistemáticas que testam apenas, que coletam apenas os ensaios clínicos que comparam com o placebo, vão falar que não faz diferença fazer acupuntura ou não. Então, se você quiser a resposta científica verdadeira, até onde a gente sabe hoje, o efeito da acupuntura adicionada em protocolos de transferência embrionária é um efeito placebo e não tem um efeito real. E eu sei que isso é uma verdade difícil de engolir para muitas pessoas que trabalham com isso e que veem resultados clínicos, mas ver resultado clínico na sua prática não é o mesmo que evidência científica. A evidência mais robusta, mais contundente, com revisões sistemáticas bem conduzidas, de ensaios clínicos controlados por placebos, cegos, randomizados de verdade, falam que não faz diferença clínica na taxa de nascimentos vivos e sucesso de gestação. Se há algum benefício, é na qualidade de vida e no desfecho psíquico avaliado como a ansiedade associada ao processo de fertilização in vitro. Então, se é para isso que você está fazendo acupuntura, beleza, isso parece ter algum nível de evidência, mas se você está buscando melhores taxas, a acupuntura não é a solução para o seu problema. E isso quer dizer que a acupuntura não tem espaço na fertilidade? Isso talvez seja um vídeo próximo. A gente tem estudos em insuficiência ovariana, em casos de endometriose, e talvez isso seja um pouquinho diferente quando a gente está falando de outras questões de fertilidade e não apenas o sucesso do procedimento da transferência embrionária, mas para não ficar muito longo, muito cansativo, a gente para por aqui. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre isso, ficou alguma dúvida, você quer discutir algum problema dos artigos ou alguma questão, comenta aqui embaixo ou no meu Instagram, que a gente pode abertamente falar sobre ciência da acupuntura.
E eu vejo você no próximo vídeo. Até!